Está iniciando agora o programa Ponto de Vista, cujo tema de hoje é Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Para discutir essas questões, nós temos como entrevistados hoje Cristina Trevisanuto, é pedagoga e especialista em orientação educacional, coordena o Colégio Global e também é pedagoga do Estado. O professor João Paulo dos Anjos é biólogo, professor de matemática, de química, física, biologia, também professor de inglês e espanhol, atua no Colégio Global e também no CNA Idiomas. E claro, dispensa apresentações, a professora Cacilda Zaffanelli, que é mestre em comunicação e semiótica e também coordena o ProMagister, o programa de orientação dos professores da Unipar. Hoje o nosso tema é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, sobre o Enem. Você que é pai, mãe, você que é estudante, fique atento para as nossas perguntas e questões. Cris, se me permite chamar para você assim, qual que é a grande proposta do Enem? Como é que ele surgiu? Qual a função desse exame de fazer uma prova com quem sai do ensino médio? André, o Enem, ele teve início em 1998, né? Então, assim, a preocupação do MEC é realmente de estar avaliando a educação básica, né? Mas, além disso, ele, assim, dá oportunidade para o aluno que está saindo do ensino médio, para ele ter mais chances de ingressar numa universidade. Em 2004, né, quando o MEC instituiu o ProUni, o aluno desde desta época, ele já, com a nota do Enem, ele já poderia conseguir entrar numa universidade particular. A proposta do Enem, então, são duas. Primeiro é ver como é que está sendo trabalhado o ensino médio. Sim. E abrir portas também de acesso à universidade pública. Universidade. Não é a universidade particular. Particular também? Também. Ah, também. E a pública também. Né? O aluno, quando ele faz os vestibulares, mas ele também tem uma outra chance que é através do SISU. E o SISU, ele utiliza a nota do Enem. Então, tem universidades que elas não usam a nota do Enem, né? Mas a grande maioria, tanto das federais, estaduais, elas utilizam a nota. Então, é uma segunda chance do aluno conseguir entrar na universidade. O aluno que dispensa o Enem, diz que não precisa, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, bastante. Né? Professor João Paulo, você que é um professor polivalente, né? Professor de química, matemática, física, biologia, línguas estrangeiras, né? Você acha que o Enem ele tem uma proposta, digamos assim, de diálogo interdisciplinar também? Como é que é o formato da prova do Enem? O formato da prova do Enem, o formato leva em consideração justamente a capacidade que o aluno tem de aplicar todos esses conhecimentos de áreas específicas e que são separados, infelizmente separados na sala de aula, de forma a interpretá-los no cotidiano. Então, são sempre situações aplicadas à vida real, as situações que eles podem vir a encarar ou já encararam, e contextualizando-as com a biologia, com a matemática, com a física e a química. Pode-se dizer que é mais fácil estudar assim ou não? Acredito eu que quando a gente entende o que está estudando, a gente tem a facilidade e a compreensão bem mais nítida, né? Professora Cacilda, a Cris falou que o Enem iniciou-se em 98, foi isso, Cris? Foi, 98. Né? Na tua avaliação como professora que já atuou no magistério, atuou na graduação e hoje orienta os professores da Unipar, Sim. Foi um ganho para a educação no Brasil instituir o Enem? Eu acredito que sim, porque o Enem é um parâmetro tanto de avaliação da educação básica quanto de prospecção. Ou seja, o que é que o MEC, o que é que as escolas precisam trabalhar com base nos resultados do Enem. Eu entendo, André, embora muitos jovens achem que poderia ser dispensada essa prova, que é um ganho bastante grande como espelho da realidade educacional brasileira. Professor João Paulo, todo aluno do ensino médio é obrigado a fazer o Enem ou ele é livre? Eles são livres, né, na escolha em ingressar ou não no concurso, né, no programa de provas, mas acredito eu que, como a Cristina bem falou, é uma oportunidade a mais que eles têm de entrar, seja na rede particular ou na rede pública, e, portanto, é uma vantagem enorme para o aluno que escolhe fazer a prova. Não pode perder tempo de maneira alguma. Por favor, não percam tempo. E você sabe que a Cristina falou da importância do Enem, de algumas importâncias, de alguns aspectos importantes, e também algumas
algumas empresas já estão selecionando funcionário com base na nota do Enem. É mesmo? Então, além dele ter o ProUni, além dele ter vaga na universidade, também as empresas já estão valorizando. E essa mesma coisa acontece com o ENAD. No empate, por exemplo, o aluno que teve... O ENAD, que é o Exame Nacional de Avaliação de Cursos Superiores. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, em nível de graduação. Que é o Enem das faculdades. Isso, das faculdades. No empate de nota, de títulos e de critérios, o menino que teve nota melhor no ENAD, ele é preferido em relação ao outro. E já está acontecendo isso em relação ao Enem também. Que informação interessante. Muito bom isso daí, sabe? Porque, às vezes, o menino não quer fazer graduação ou não tem interesse em ProUni, por exemplo. Ele quer parar no ensino médio. Já é um diferencial se ele fez o Enem e tem uma nota boa. E a gente já pode observar, inclusive, pessoas que pararam de estudar há algum tempo, voltando para fazer o ensino superior, justamente por conta do Enem. Do Enem. A pessoa pode fazer isso? Pode. As pessoas que já terminaram o ensino médio podem se inscrever. Tem que se inscrever, fazer o processo, fazer Acredito a prova. eu que buscando sempre a documentação necessária, então histórico escolar, da época que Claro, terminaram. Bem lembrado dele, viu? Às vezes não é só o menino que está terminando o terceiro ano ou o ensino médio. Aquele que faz tempo que parou também pode fazer o Enem para justamente concorrer a esses benefícios. Esse que faz tempo que parou, no caso eu, posso fazer também, se Pode. quiser. É bom saber disso. Pode, eu conheço até professores que já estavam dando aula, mas que quis fazer também até como experiência. Como experiência? Como experiência, para sentir como que é a prova mesmo. Porque esse professor ele tem que orientar em sala de aula. Sim. Para o Enem, seria interessante também ele ter uma experiência concreta, da situação, né? Vivenciar. Atenção, o tempo. Exatamente. Apesar de que hoje eu vejo assim, a escola, ela se obriga até a estar mais voltada para esse conteúdo, essa nova forma de avaliar, que é o Enem. Então, o próprio material didático, a gente percebe que tem questões voltadas para o Enem, que o conteúdo leva o aluno a ter um raciocínio, né? Porque o Enem não é aquela prova onde o aluno vai decorar o conteúdo. Né? Ela é interpretativa, tem a visão ela do todo. Toda interpretativa. Contextualizada, Sim. né, Cristina? A parte de matemática é uma parte assim que vai exigir o raciocínio e a lógica, né? Não decorar fórmulas. Né? Então, e a gente percebe assim que o próprio material didático, o livro que vem para o aluno do ensino médio, ele já está sendo voltado para isso, o que está facilitando mais o aluno a depois assim, ter um bom resultado nas provas. E os vestibulares estão acompanhando também esse formato, esse modelo do Enem? Porque geralmente a ideia que eu tenho em vestibular é o seguinte, esse estudo em gavetinha, né? Separado, se não está contextualizado. Né? Se o Enem tem uma proposta diferenciada de leitura de realidades, com um saber contextualizado, os vestibulares deveriam, pelo menos, acompanhar. Sim. Acontece isso? Algumas universidades. Algumas. Acredito até que a maioria delas, sobretudo as federais, acompanham esse processo. Até parece que para o Enem de 2012, existe uma política do MEC de meio que forçar as federais todas a aderirem à nota do Enem, total ou parcialmente. E isso é muito bom para os alunos que querem adentrar numa universidade federal, conseguir uma vaga numa federal e tirar uma boa nota no Enem. Esse fato de forçar, de que maneira o MEC faz isso? Forçar que fala assim, uma campanha lá do MEC para que todas as... Porque pode acontecer de uma federal ou outra não aderir. Ela é livre, tem possibilidade de aderir. Isso, exatamente. Essa não adesão, às vezes, acontece por alguns escândalos até que aconteceram por conta da preparação da prova, né? Vazamentos de questões. Esse é um argumento que às vezes os alunos usam, não é, professor? Eu vou fazer Enem que é falcatrua, né? Eles geralmente têm esse assim. argumento, né? Acredito eu que é um argumento vazio, um pouco vazio, né? Um pouco falho, visto que a importância da prova ela supera esses erros e essas dificuldades pelo qual a organização passou. E pensar em dificuldade, pensar numa prova de nível nacional que envolve uma logística tremenda, né? Exatamente. Mais ou menos vocês têm ideia de quantos alunos fazem a prova em cada edição do Enem ou não?
Eu lembro que eu li uma reportagem que o primeiro foi assim um número bem reduzido. baixo. Que era novidade, reduzido, né? Em centenas de milhares, eu acho. E no depois máximo. que o MEC lançou o ProUni, aí teve um aumento assim O enorme. interesse era mais E agora focado. sim, praticamente, eu acho que praticamente não digo todos, né? Mas vai aumentando, a cada ano vai aumentando o número de candidatos e muita gente. Eu penso que só não faz quem não quer fazer curso superior. Sim. Exatamente. Faz pouco tempo eu dei uma palestrinha num colégio de ensino médio aqui e perguntei que curso de graduação vocês querem fazer. E um respondeu isso, e 3 não responderam. Aí eu perguntei por quê? Porque eu não quero fazer curso superior. É coisa Nossa, rara, mas eu né? fiquei tão Assim, surpresa, difícil, né? muito difícil. Vocês não querem fazer curso superior? Não quero. Pensa bem, não quero insistir. Disseram que não queria. Ainda assim. Mas isso é muito raro, sabe? Então, aquele que não quer fazer o curso superior, certamente não vai fazer o Enem. Embora devesse. Sim. Agora, até por conta de as empresas Esse aspecto é interessante. já né? estarem Solicitando, preocupadas né, com isso. e valorizando essa prova. E um fato interessante, André, acredito que os professores aqui também vivenciam isso, os alunos que nós temos na Unipar, que são do ProUni, porque tiveram uma boa nota no Enem, eles são muito bons. Em geral, são bons alunos, são alunos disciplinados, interessados, comprometidos. Não sei se acontece isso lá com vocês. Sim. Em geral, a gente percebe que os alunos que se comprometem e que têm esse maior índice de pontos nas provas acabam sendo aqueles que realmente se destacam. E voltando ao que a professora falou, é também uma boa forma de uma empresa avaliar se o funcionário que ela está contratando, de fato, né, É interessado, né? tem Competente. competência e alguns atributos outros necessários, Exatamente. né, à vaga. Muito bom isso aí. Cris, você é coordenadora de colégio, pedagoga do Estado e com certeza na tua atuação profissional você se depara com muitas dúvidas dos estudantes do como se preparar para o Enem. Você tem alguma dica prática para a gente, quem está ouvindo a gente em casa, da preparação para o Enem mesmo? Então, assim, dentro da minha experiência, né, com o ensino médio, que já trabalho bastante tempo com o ensino médio, né, a gente orienta bastante os alunos, o próprio material didático, como já havia falado, ele já vem mais voltado para isso, né? Para isso, ele tem uma parte até separada só de questões voltadas para o Enem, né? Mas assim, tanto para um vestibular quanto para o Enem, o aluno ele tem que ter um estudo à parte, né? Porque ele tem que se preparar para isso, porque quer queira ou não, é uma competição também, né? Ele tem que conseguir a melhor nota para ele atingir o objetivo que ele quer. Então, assim, o aluno, não digo só, às vezes ele não precisa nem fazer um cursinho, mas o cursinho também ajuda, né? Mas ele tem que estar pesquisando, ele tem que estar fazendo simulados. A própria escola, ela proporciona tudo isso para o aluno, né? Onde ele faz simulados que as provas são semelhantes à prova do Enem, onde ele já conhece a proposta da avaliação, como que ele vai ser avaliado, que tipo de redação que vai ser cobrada. Então, ele tem que vivenciar tudo isso para que no dia ele não tenha dúvidas. Então, ele não pode chegar no dia da prova do Enem e aí conhecer o formato dessa prova. Ele tem que conhecer antes, né? Então, é claro que ele pode também estar fazendo um cursinho totalmente voltado para o Enem, que as escolas particulares, elas proporcionam isso para o aluno também, né? Ele tem que ter um estudo diário em casa, ele tem que estar, assim, pesquisando na internet, outros simulados também. Eu acho assim, que ele tem que estar muito atualizado, porque a própria redação do Enem, ela é totalmente voltada, assim, para a questão das atualidades, né? Esse ano, até eu estava lendo outro dia uma reportagem, que os professores estão apostando as redações ligadas à mídia, o que está acontecendo agora no momento. Até colocaram alguns exemplos, que é o caso do bullying, alimentação saudável, o casamento gay. Então, são temas, né, que os professores acreditam que sejam cobrados. Se o aluno não está ligado nas situações, não consegue escrever. Então tem que ser assim, leitura, muita leitura, né? Estar se atualizando sempre. E eu acho assim, o estudo tem que ser diário, todos os dias, é um hábito. Senão ele não consegue. Professor João Paulo, você acha que é interessante para o aluno em casa que está assistindo a gente também ter a ideia de buscar as provas anteriores do Enem, tentar resolver? Qual a dica que você dá? Né? Além
fator surpresa ser superado, né, como a Cris bem falou, de estarmos preparados e sabermos qual é a estrutura da prova, é ainda muito importante que o aluno esteja também confiante e saiba qual é o estilo da questão, quais são, de fato, os pontos abordados, né, as questões, os estilos de questões da matemática, da língua portuguesa, da geografia, da história, porque, obviamente, o aluno tem acesso a muito conteúdo na escola. Né? E uma enxurrada de conteúdos. E o ponto de análise do Enem é justamente a interpretação, é justamente a aplicação daquilo que ele vê em grande quantidade dentro da vida dele. E acredito que uma boa pesquisa de provas anteriores, leitura, como a Cris falou, de revistas. Nós temos revistas maravilhosas, né, que servem também de suporte, de base para esses alunos. E, além de tudo, pesquisar, recorrer ao site do Enem também, do MEC, saber de quais são as dicas para o dia da prova, né, saber quais são as dicas dos próprios elaboradores de cada área, né, de matemática e suas tecnologias, de língua portuguesa. Tem professores que postam, né, nesse site de período em período algumas coisas que são interessantes, mesmo as temáticas que tendem a cair para esse ano, né? E acredito que combatendo esse fator surpresa, vendo provas anteriores e dando uma olhadinha a fundo aí nessas temáticas, o aluno tem grande chance tem que ser função na internet, se dar né? muito bem. Tem que fuçar bastante nessas questões. Tem que mexer bastante, tem que mexer bastante, procurar usar a internet a seu favor. Sim. Sempre, né? Professora Cacilda, vamos falar do outro lado da moeda agora, os professores, né? Uma coisa que a senhora falou, que foi tocado aqui também, que a análise do Enem, a verificação do Enem é sempre contextualizada, é conhecimento aplicado. E eu lembro até hoje, a primeira prova que eu preparei na minha vida, mas eu levei uma bronca da coordenadora pedagógica depois, que é a prova de filosofia, a gente está estudando a Grécia Antiga, e coloquei lá a primeira pergunta, né? Diga o que você sabe sobre Sócrates. O aluno respondeu bem assim, eu não sei nada. E você tem que E considerar. eu dei 0 para ele foi reclamar com a coordenadora, ela falou assim, não, você tem que considerar porque você não soube contextualizar a tua prova, né? O Enem ensina também o professor a elaborar melhor seu conhecimento para ser aplicado? Ensina, André, ensina. Agora, o que precisa é o professor ter esse olhar, sabe? Ele perceber aquela contextualização, aquela elaboração do texto que vem na sequência uma pergunta. E normalmente ela é bem interdisciplinar. Até as equipes que elaboram as provas do Enem, assim como do ENAD, são interdisciplinares. E eles elaboram as questões em conjunto. Então não é uma questão estagnada ali de uma disciplina só. E isso é muito importante. E eu penso que os professores precisariam se atentar para isso daí e começar a trabalhar a aprendizagem e a avaliação da aprendizagem dessa forma. É como se fosse um modelo de como nós podemos avaliar os alunos. Um modelo moderno, digamos assim. Sim. Interessante. A gente vai aprendendo também. Até o professor aprende com isso, né? Exatamente. Cris, tuas dicas como pedagogo, coordenadora de colégio, para o dia da prova. Como é que o aluno tem que estar? Dormir pouquinho, dormir muito, comer pouco, comer muito? Bom, eu acho assim, não adianta estudar na última hora. Isso não né? é. Então, o que você fez até aquele momento já está feito, não adianta mais você se desesperar. Né? Eu acho que o aluno tem que dormir cedo, sim, apesar de que a prova é à tarde. Né? São 2 dias a prova, né? São 2 dias. A prova começa a 1h. Né? É interessante que o aluno esteja ali no local 1h antes, então meio-dia ele já tem que estar ali. Né? Eu acho assim que o ideal é até o aluno, principalmente o aluno que mora em outra cidade e vai fazer o Enem fora, né? Se ele vai para outra cidade fazer o Enem, então é interessante que ele conheça antes o local da prova, que ele se socialize com o lugar, né? Para ele não ficar perdido na hora. Né? Não esquecer do documento. No momento da... Documento com foto tem que ser? Sim, é o RG ou qualquer outro documento com foto, né? Então ele não pode esquecer. Já conheço casos de alunos que esqueceram. Não fizeram a prova? Fizeram, porque daí, como moravam aqui, os pais vieram e trouxeram o documento do aluno. Mas sem documento não entra na sala? Não entra.
Então, ele tem que estar atento a essas coisas, né? E eu acho assim, a calma em primeiro lugar, porque não adianta você ficar nervoso ali. É claro que prova, avaliação, competição... Nervosa, né? É sempre nervosa. Mas assim, a gente orienta os alunos para que não deixem para estudar na última hora, porque tem gente que deixa tudo para a última hora, né? E o estudo, como eu já havia falado antes, ele tem que ser diário, é no dia a dia, ele não vai aprender tudo de uma vez, né? E se ele tem confiança naquilo que ele estudou, com certeza ele se sai bem. Professor João Paulo, não é no Brasil de maneira alguma que acontece isso, mas sempre tem alguns alunos que às vezes tentam burlar as questões, levar o material de apoio, a famosa colinha. Tem como colar no Enem ou não? Muito difícil. Muito difícil. A estratégia que a elaboração, a organização da prova, ela faz é justamente controlar, inclusive, todo tipo de material, até comida, dentro do local de prova, dentro da sala em que a prova vai ser aplicada. Não é proibida a entrada de alimentos, mas as embalagens elas são de certa forma averiguadas, às vezes até retiradas, para que não haja nenhum tipo de tentativa de cola. Inclusive, a tentativa de cola é de certa forma complicada, o aluno é eliminado. Exatamente. Então, aliás, escola em nenhuma instância é aconselhável, né? De maneira alguma. Professora Cacilda, o que você pode dizer para a gente, para o aluno que está em casa nos assistindo agora? Que conselho que você pode dar para ele poder estudar bacana mesmo? Olha, eu diria o seguinte, André, o Enem é um compromisso com o futuro dele, sabe? E para isso há necessidade de disciplina. Eu entendo que para o jovem parar 1 ano, parar 2 anos, para estudar mesmo bastante, para garantir um futuro melhor, é muito difícil, que parece para ele que o mundo vai acabar logo. Ele quer vivenciar para ontem, isso, quer vivenciar tudo nesse momento. Mas os frutos que ele vai colher depois são para o resto da vida. Como a Cristina estava falando, existe uma estatística aqui no Brasil que 96% das pessoas que se inscrevem para um concurso, seja Enem, seja ENAD, seja OAB, seja qualquer concurso, 96% começa a estudar depois que sai o edital, com os tópicos. Apenas 4% tem um plano de estudo de longo prazo. E esses 4 é o que sai na frente. Com certeza. Então, eles saíram na frente porque tem sorte? Não, porque eles têm disciplina. Então, o que o jovem que vai fazer o Enem precisa entender, que ele precisa se disciplinar. Desde sono, como você perguntou, alimentação, passeios. De repente, é 1 ano da vida dele que ele se dedica firme mesmo nesse propósito. Passou, ele tem garantido para o resto da vida esses frutos que ele está colhendo porque destinou um período da vida para se preparar. Sim. Disciplina seria a minha palavra de ordem. Professor João Paulo, tua mensagem para quem está assistindo a gente? Que os alunos estejam preparados, calmos também. É uma prova que tende a avaliar mais aquilo que eles já frutificaram durante essa história toda de vida escolar, como estudante, e que se preparem, estejam atualizados, estejam sempre lendo, estejam preocupados em manter sempre a disciplina no estudo, uma rotina diária de estudos, cuidando também da saúde para que estejam bem durante a prova, no dia da prova. São 2 dias, é estressante, é cansativo, e que procurem sempre um auxílio de um professor. Os professores adoram. Quando os alunos vêm com sede de dicas, de opiniões, a gente está sempre disposto a ajudar, para indicar. Exatamente. E sem contar a vibração dos professores depois, mediante uma nota boa, mediante um sucesso do aluno. É um troféu para o nosso trabalho exatamente. também, né? Cris, antes de você deixar a tua mensagem para quem está ouvindo a gente, quais são os passos para a inscrição do Enem? Totalmente pela internet a inscrição é feita? Ele vai entrar no site do Enem, né? A inscrição é pela internet, ele precisa ter em mãos o RG e o CPF, né? Ali ele já vai imprimir... CPF é obrigatório ter? Também, tem que ter os 2. E ele vai imprimir o boleto e ele vai pagar depois numa agência, qualquer agência bancária. Já tem o valor, que é de R$ 35, né?
só não pagam alunos de escola pública e com renda baixa, comprovada, né? Mas os alunos de escolas particulares, eles têm que pagar. O local, ele define o local da prova ou depois vem uma carta indicando o local que vai fazer a prova? Depois, o aluno recebe depois. Então tem que pôr o endereço certinho, com o CEP bonitinho, para receber essas correspondências depois. Pagar no dia lá que está certinho marcado, né? Mas é bem simples, porque é tudo autoexplicativo. Sim. Né? Entrou no site, clicou ali na parte de inscrição e já é autoexplicativo, então o aluno não tem dúvida. E se ele tiver dúvidas no momento da inscrição, ele pode recorrer à escola para que ela o ajude, né? Ou os próprios pais em casa, né? Então, ele tem que perguntar, o que ele não pode é deixar de fazer a inscrição. E vale lembrar também, André, com licença, que o ProUni, como nós falamos anteriormente, não é só a nota do Enem que garante o ProUni. Tem outros requisitos também, como, por exemplo, ter estudado o ensino médio numa escola pública e assim por diante. É renda familiar, mas a nota do Enem é sine qua non. Ela tem um peso considerável. E tua mensagem, Cris, para a gente encerrar o programa? Bom, eu acho assim, a minha palavra-chave é a dedicação. Dedicação. Né? Se o aluno não se dedica, se ele não tem um objetivo, se não é realmente aquilo que ele quer, ele não consegue. Né? Ele tem que colocar na cabeça dele que ele tem, para ele ser o melhor, ele tem que fazer o melhor também. Né? Então, ele tem que estar se dedicando mesmo, estudando, pesquisando, buscando, indo atrás dos professores. Né? Aquele aluno que não pergunta, não tira dúvida, você não sabe nem se ele aprendeu ou não. Né? Eu sempre digo para eles que não é porque eu pergunto, é porque eu tenho dificuldade. É porque eu estou entendendo. Se eu não pergunto, é porque eu não estou nem entendendo aquilo que eu estou aprendendo. Né? Então, a gente assim orienta os alunos para que recorram aos professores, tirem todas as suas dúvidas, né? Não é no momento da prova e assim, os simulados, eles já ajudam esse momento também, porque se eu estou antecipando, né, o momento dessa prova através de um simulado, é aí que eu vou ver o que eu sei e o que eu não sei. Então, é a dedicação, acho que não tem outra forma, mas como a Cacilda falou também, a disciplina, né? Então, não tem como eu ser dedicado sem uma disciplina, então eu tenho que ter um horário para estudar. Né? Eu tenho que saber organizar a minha vida de estudo, os meus horários. No silêncio, né, Cristina? Sim, o silêncio. Sem barulho, sem ruído em volta, sabe? É todo um contexto também para ele se preparar. E eu acho assim, o aluno se dedicando, tendo essa disciplina, ele consegue. E ele tem que colocar na cabeça, eu falo muito isso para eles, tudo na vida da gente, o que eu for fazer, eu tenho que fazer o melhor possível, porque é sempre o melhor que vai conseguir. Exatamente. Né? Acho que essa mensagem final de vocês resumiram todo o processo para um sucesso no Enem, não só no Enem, na vida, né? Que é a disciplina, que é a atenção, o cuidado com o estudo, com o próprio corpo também, e essa dedicação. Sim. Tendo disciplina, atenção e dedicação, o sucesso é consequência. Com certeza. Sine qua non, como disse a professora, palavra bonita, né? Sine qua non, é coisa chique isso, né? Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela sabedoria de vocês, pela partilha de vocês. E orientar em casa quem está assistindo a gente, que está se preparando para o Enem, que esse programa realmente seja esse momento de orientação, de conforto, de alento, para que você faça uma prova tranquilamente e tenha um sucesso pela frente. Obrigado mais uma vez, a você em casa, obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo programa.